Sejam bem-vindos a uma nova edição da ESEC TV, um magazine cultural sobre a cidade de Coimbra produzido na Escola Superior de Educação. Eu sou a Inês Pereira e conto com a vossa companhia neste programa. Fizemos uma visita à Torre de Anto, uma torre de origem medieval integrada na antiga muralha de Coimbra, que agora guarda a história da guitarra e do fado de Coimbra. Elizabeth Carvalho conduz-nos por este espaço museológico que, entre outras relíquias, guarda uma das guitarras de Carlos Paredes. A sonoridade de outrora viaja até à atualidade com o guitarrista Bruno Costa, que interpretou um tema na guitarra de Carlos Paredes. A Torre de Anto é uma antiga torre de vigília da muralha da cidade, que a partir do século XVI deixou de ter as suas funções e, portanto, passou a ser habitação e teve um habitante muito particular, em 1888, António Nobre, quando a sua vinda para Coimbra, para aqui estudar, com a alcunha de Anto, daí que a torre seja conhecida como a Torre de Anto. Ele aqui viveu, não durante muito tempo, porque não se adaptou à vida de Coimbra e muito menos à folia dos estudantes, como ele dizia, mas foi aqui também que ele escreveu o seu livro Só, que é uma das obras mais conhecidas, e onde dedica um dos versos precisamente à sua vivência aqui na torre. Em 1965 ele foi entregue à Câmara, e a partir daí tem vindo a funcionar com alguns serviços quase sempre associados à área da cultura, nomeadamente a Casa do Artesanato da região de Coimbra, que funcionou aqui até à década de 80 e em 2015 abriu com o núcleo da guitarra e do fado de Coimbra. Permite que um visitante menos interessado possa entrar, circular pelos 3 pisos e a partir de uma visita relativamente rápida conseguir interpretar e perceber a história do fado e da guitarra de Coimbra. Do mesmo modo, os visitantes mais interessados podem, a partir dos quiosques multimédia que estão distribuídos por vários pisos, conhecer melhor as biografias de todos os participantes nesta história, desde os compositores, os músicos, os instrumentistas, os violeiros. A arte de violeiro é de tradição antiga na cidade de Coimbra. No século XVIII, há registro de 16 oficinas, sendo que no século XIX seriam pelo menos 11. Raul Simões, considerado o último violeiro de Coimbra, teve oficina no bairro de Santana a partir dos inícios do século XX. O seu espólio foi transferido para o município de Coimbra em 1982. A viola toeira tem uma importância muito grande aqui, sobretudo na sonoridade. Há muita oficina a criar instrumentos e, portanto, a alteração do instrumento era relativamente fácil, no sentido de aperfeiçoar o instrumento para se chegar a determinado som. Foi possível chegar, já na década de 50, a este instrumento que é a guitarra de Coimbra, com a sua lágrima muito tradicional, mas que durante muito tempo era uma rosa esculpida. Estamos a falar de um período em que a Universidade de Coimbra era a única no país. Todos os jovens vinham estudar para Coimbra, normalmente rapazes. Muitos ficavam durante todo o seu curso, sem ir a casa. Nós imaginamos que um estudante que vem do Ribatejo traz as suas tradições para Coimbra, da sua forma de cantar, da sua forma de tocar. As origens do fado de Coimbra têm a ver muito com este processo de aculturação que aconteceu entre a comunidade e os estudantes. Ao nível do primeiro piso, nós contamos a origem do fado de Coimbra. Como é que o fado de Coimbra surgiu?
e é um período que termina cerca do início do século XX. No segundo piso são focados os dois grandes momentos, as chamadas épocas de ouro do fado de Coimbra, do fado e da guitarra, que andam em torno dos anos 20 e dos anos 50, quase sempre nos períodos pós-guerra. Aqui no terceiro piso, onde nos encontramos, o programa incide sobretudo no período pós-crises académicas, durante o período da ditadura e nas manifestações estudantis, que essas sim vieram acarretar várias transformações ao fado e à guitarra de Coimbra. Aliás, surge aqui aquela designação da canção de Coimbra, que é uma canção de contestação ao regime e onde surgem vultos grandes da música que ainda hoje são grandes referências, como o Zeca Afonso, o Adriano Correia de Oliveira, o António Portugal. Este parte, aquele parte, e todos se vão. Galiza, ficas sem homens que possam cortar-te o pão. Dizem troca órfãos e órfãs, tens campos de solidão, tens mães que não têm filhos, filhos que não têm pai. É possível percebermos aqui como é que o fado é visto hoje. Continua a ser uma manifestação cultural de extraordinária importância para a cidade, que nos projeta, enfim, para vários países e dentro do nosso próprio país. O fado de Coimbra só se podia cantar em contexto académico ou de rua. Para além disso, o fado, que era acompanhado só à guitarra e mais tarde também à viola, era impensável associá-lo a outro tipo de instrumentos, não é? E neste momento a guitarra é um instrumento que pode ser um instrumento solista, mas que também se pode cruzar com outros vários instrumentos, e nós temos vários exemplos disso, associado ao piano, como o cordis, ou associado a muitos outros grupos, como faz o a capella, em que cruza desde o baixo, a bateria, a guitarra. E aqui no terceiro piso temos também um quiosque que convida os visitantes à saída para procurarem outros espaços na cidade relacionados com esta história. António Manano, Edmundo Betancourt e Artur Paredes são os nomes mais destacados do canto e da guitarra de Coimbra, nascidos nos últimos anos do século XIX e, porventura, os mais decisivos na sua evolução. Betancourt e Artur Paredes, em estreita sintonia estética, introduziram na guitarra e no canto profundas inovações que viriam a marcar de forma decisiva a trajetória desta tão peculiar expressão artística nas décadas que se seguiram. Aqui é que sei que está numa guitarra do Paredes. Esta nota-se quando sai ali. Uma das motivações para a instalação deste núcleo aqui foi precisamente a doação de 3 das guitarras de Carlos Paredes, que foram deixadas a Coimbra no seu testamento. Carlos Paredes não viveu muito tempo em Coimbra, eu era pequenino quando foi para Lisboa com a família, mas teve sempre uma ligação muito forte
à cidade e a esta tradição do fado e da guitarra. Também por influência do seu pai, de Artur Paredes, e no seu testamento deixou 3 das suas guitarras. Ele deixou escrito também que gostaria que elas fossem mostradas ao público, mas também tocadas. E nós temos vindo a ter essa preocupação. Enfim, não podemos dizer que estamos disponíveis ao público para que as possam tocar, porque na verdade elas são peças de museu, mas disponibilizamos-las, enfim, para músicos já mais experientes. Este ano já foram mostradas no contexto dos 100 anos do Carlos Paredes, do seu centenário, comemorado no dia 16 de fevereiro, o dia em que ele faria 100 anos, e de facto são instrumentos muito valiosos, quer do ponto de vista acústico, pelo menos os especialistas é o que o dizem, quer como valor simbólico para nós, para a cidade e para esta tradição que é o fado e a guitarra de Coimbra. Mostramos a exposição Botanical, que reúne obras da coleção Encontros de Fotografia do Centro de Artes Visuais em Coimbra, um dos mais importantes acervos fotográficos do país. Uma viagem pelo mundo natural através do olhar de vários autores e diferentes épocas, e que nos convida a um mergulho interior.
A coleção dos Encontros de Fotografia resulta de toda uma série de programação que foi feita ao longo de mais de 3 décadas, aqui em Coimbra, e que partiu de uma perspectiva, na altura, muito importante para o contexto da arte em Portugal, já que a fotografia não era considerada, digamos, uma das artes mais visíveis no contexto, enfim, eu diria, da arte contemporânea, e os encontros acabaram por fixar a fotografia como uma das disciplinas mais relevantes também no contexto dessa arte contemporânea. E com a direção do Albano Silva Pereira tiveram um mérito muito grande, que foi fazer convites muito extensivos em termos até geográficos, fotógrafos absolutamente decisivos no panorama da fotografia moderna e contemporânea, que vieram a Portugal e, nesse sentido, criaram uma cartografia humana, social, geográfica, única, e que é, no fundo, aquilo que levou a que, mais tarde, fosse criado o Centro de Artes Visuais, e que, detendo esta coleção, eu sempre tive a noção que era absolutamente fundamental dar-lhe visibilidade. A exposição botânica resulta exatamente de uma perspectiva minha, baseada na perspectiva dos autores, que estão presentes na coleção dos Encontros de Fotografia, onde há esse mapeamento, por um lado, de um território geográfico, que já não existe em muitos casos, do interior de Portugal, de certas tradições, de certos contextos, enfim, geológicos, botânicos, o que seja, mas também tornando esta exposição não só uma referência às questões ligadas à botânica, mas também um pensamento sobre a paisagem e as disrupções que muitas vezes aparecem na paisagem contemporânea portuguesa. E é muito interessante perceber que, se nós olharmos para a fotografia, eu diria na transição do século XIX para o século XX, acabou por redimensionar completamente o nosso olhar, porque a fotografia conseguiu ir ao micro, não é? Conseguiu entrar nos nossos corpos, conseguiu fotografar do céu, e portanto todas essas perspectivas são perspectivas novas que foram trazidas para este contexto da imagem, e é muito curioso como há fotógrafos que, mediante uma encomenda para ir fotografar uma determinada cidade, há muitas imagens que são aqui exatamente de Coimbra, mas muitos desses fotógrafos são convidados a olhar um determinado contexto, e é muito interessante ver como é que as respostas são tão divergentes. E muitas vezes há esse aspecto, eu diria quase micro, pequenos detalhes interiores, pequenos detalhes de plantas, e há outros que se deixam, digamos, contagiar por um certo lado mais sublime da paisagem. É evidente que 90% das obras têm um suporte fotográfico, mas também temos desenho e pintura, também temos vídeo, num entendimento alargado exatamente daquilo que é a relação dos autores com a paisagem e a relação dos autores com temáticas associadas a este registro mais botânico.
interessa, eu repito, é nós percebemos como é que os artistas nos devolvem imagens que são únicas, em alguns casos irrepetíveis, como digo, há paisagens que já desapareceram, e conseguem convocar muitas vezes com uma imagem da maior simplicidade, como digo, uma fotografia de uma pequena folha, conseguem convocar um universo que transcende absolutamente essa circunstância. E isso é um dos grandes méritos da fotografia, é exatamente essa capacidade que tem de reativar, digamos, uma memória que, no fundo, toda a obra de arte é sempre completada pelo espectador. Chegamos ao fim desta edição e deixamos encontro marcado já na próxima semana, aqui na RTP2. Até lá podem continuar a acompanhar o nosso trabalho na RTP Play e nos canais da ESEC TV. Obrigada por terem ficado desse lado e boa semana!